A paz de Cristo, meus amados e queridos irmãos. Graças a Deus, mais uma vez estou aqui para trazer uma palavra, uma reflexão da Bíblia Sagrada para as nossas vidas. Amém? Que a bênção de Deus venha sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero ler aqui um versículo da Bíblia que se encontra na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Versículo 2: Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Glória a Deus. Queridos irmãos, aqui está falando a respeito da vinda de Cristo, o dia do Senhor, o dia em que o arrebatamento vai acontecer, querendo os homens ou não, querendo Satanás ou não, querendo as religiões ou não, querendo o mundo ou não, o arrebatamento vai acontecer. A vinda de Cristo vai acontecer. Porque a Bíblia está dizendo, é claro, não tem como fugir desta realidade. Porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Está escrito, Paulo diz aos Coríntios, nada podemos contra a verdade, a não ser em favor da verdade. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então aqui Paulo está dizendo que nós sabemos, nós conhecemos os tempos e as estações, né? O ser humano tem esse conhecimento, né? Dos tempos aqui na Terra, as estações. Mas a respeito da vinda de Cristo, da sua volta, do arrebatamento, ninguém sabe. Porque o próprio Jesus disse a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Ninguém sabe. Nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. Mas quando Jesus disse isso, ele estava aqui na terra, na natureza humana. Por isso que ele disse isso. É claro que Jesus, ele sabe o dia em que ele vai vir buscar a igreja, no dia em que o arrebatamento vai suceder. Jesus está aguardando a ordem do Pai, mas Jesus sabe o dia em que o Pai dará ordem para que ele venha buscar a igreja, arrebatar a igreja. Porque quando Jesus disse isso, porque eu já vi muitos dizer que Jesus não sabe, que nem Jesus sabe o dia em que vai acontecer o arrebatamento da igreja, que Jesus não sabe o dia que ele vai voltar. Mas Jesus sabe sim, porque ele é o próprio Deus. Ele disse para Filipe, Filipe, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quem vê o Pai, vê a mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um só. Então Jesus, quando disse essa palavra,
que a respeito daquele dia ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai, Jesus estava na sua natureza humana. Mas depois que ele ressuscitou, o que ele disse? Todo o poder, toda a autoridade me foi entregue no céu e na terra. Então Jesus, ele sabe o dia em que ele vai voltar para buscar a igreja, para arrebatar a igreja. Ele está aguardando a ordem do Pai. Mas o próprio Jesus, sendo Deus, ele sabe o dia e ele sabe a hora. Então, a respeito aqui da terra, das estações, dos tempos, né? Os homens sabem disso, né? O tempo que vem a chuva, o tempo que vem o sol, o tempo que vem o frio, o calor, o inverno, o verão, dia e noite. Os homens sabem, os homens conhecem esse tempo das estações. Todos nós sabemos, todos nós conhecemos. Mas a respeito da vinda de Cristo, como está aqui, ninguém sabe, porque Paulo está dizendo, mas irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva. Porque nós, os seres humanos, sabemos as estações e os tempos aqui na terra. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão. O arrebatamento vai acontecer. Isso aqui é verídico, é real. A palavra de Deus, ela é verdadeira e fiel. Ela é fiel e digna de toda aceitação. Ela é viva e eficaz. Jesus disse, quando ele estava aqui na terra, pode passar o céu, pode passar a terra, mas as minhas palavras não vão te passar. O profeta Isaías disse, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Jeremias, ele profetizou, eu velo sobre a minha palavra para cumprir, diz o Senhor. Então, Jesus vai voltar. Jesus, ele voltará para arrebatar a sua igreja. Jesus não está voltando. Ele voltará. Os sinais nos céus, os sinais na terra, tudo o que está acontecendo entre as nações, tudo o que está acontecendo na natureza, tudo o que está acontecendo no meio da política, tudo o que está acontecendo no meio da sociedade, tudo o que está acontecendo aqui nessa terra são sinais de que Jesus voltará. Porque eu ouço muitos dizer, Jesus está voltando. Ele está voltando. Mas a Bíblia diz que Jesus voltará. Porque se Jesus estivesse voltando, eu acredito que ele já teria chegado. Como muitos marcaram, muitas seitas, muitas religiões, muitos homens marcaram que Jesus estava voltando. E ele não voltou, e ele não chegou. Muitas seitas, religiões, homens que abriram a boca e disseram, Jesus está voltando, ou vai voltar naquela data. E Jesus não voltou. Então Jesus não está voltando. Porque se ele estivesse voltando, ele já teria chegado. É a mesma coisa se eu fizer uma viagem para um país, para um estado. E talvez a minha família, os meus parentes, os meus irmãos em Cristo, alguém perguntasse, cadê o Edson Ferretti? Aí alguém podia dizer, ele está voltando. Ele disse que está voltando. Mas eu nunca chego. Eu não chego de jeito nenhum. Então é diferente. É diferente daquele que está voltando para aquele que vai voltar. Então às vezes a pessoa pode perguntar, cadê o Edson? Ah, ele disse que está voltando, mas ele nunca chega.
ele está voltando e nunca chega. Passa dia, mês, mais mês, e ele não chega. Então Jesus não está voltando, Jesus voltará. Os sinais que estão acontecendo no céu e na terra estão mostrando que Jesus voltará. Ele não está voltando, ele voltará. Então Paulo está dizendo aqui, porque vós mesmos, irmãos, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão. Então Jesus, ele virá outra vez, ele não está vindo, ele virá repentinamente, ele virá como o ladrão vem. O ladrão não avisa se vai vir de dia ou de noite. Assim é Jesus. Jesus, ele voltará naquele momento em que muitos não estão apercebidos, em que muitos não estão vigiando. É como disse Jesus, assim como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, plantavam, colhiam, até que Noé entrou na arca. Eles não perceberam. Aí veio o dilúvio. Aí veio o dilúvio e levou a todos. Então, Jesus voltará, como está aqui. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá. Então, Jesus virá. Jesus voltará outra vez para arrebatar a sua igreja. Ele voltará a qualquer dia, a qualquer noite, a qualquer hora, a qualquer minuto, a qualquer segundo. Ele voltará. Jesus voltará. Ele não está vindo, mas ele voltará. Os sinais estão aí, os falsos profetas, os falsos Cristo, os espíritos enganadores, né? Estão aí na terra. E a Bíblia diz, se você ler João 14, olha o que Jesus disse. Jesus disse em João 14, vamos ler. João 14, versículo 3. Jesus, ele falou para os seus discípulos, olha que coisa tremenda. Jesus, ele disse assim, ó, olha, João 14, versículo 3. E se eu for, Jesus dizendo, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Jesus está dizendo, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus está dizendo aqui que ele voltará outra vez. Ele não está dizendo que está vindo. Jesus não está dizendo que está vindo. Ele está dizendo, eu voltarei outra vez. A qualquer momento. No abrir e fechar de olhos. Ele voltará para arrebatar a igreja, para levar a igreja aos céus, ao paraíso, ao descanso eterno. É Jesus quem falou isso aqui. E se eu for, ele foi, e vos preparar lugar, já está preparado, virei outra vez. Ele está dizendo, eu voltarei outra vez. Então Jesus não disse que está vindo, ele disse que voltará outra vez para nos levar para ele mesmo, para onde ele preparou aquele lugar de descanso. Oh glória, ele voltará. Jesus voltará. Jesus não está voltando. Jesus voltará. Os sinais que nós estamos vendo nos céus e na terra, entre as nações, entre as pessoas, entre os povos, os sinais
que nós estamos contemplando aqui na terra mostra que Jesus voltará outra vez para nos levar, para nos arrebatar. Oh glória, aleluia, que bênção. A Bíblia diz também em Atos capítulo 1, versículo 11, vamos ler? Atos 1, versículo 11, glória a Deus, aleluia. Atos 1, versículo 11, olha o que diz a Bíblia em Atos, glória a Deus, diz assim: os quais lhe disseram, varões galileus, porque estáis olhando para o céu, oh glória, esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de voltar, olha aí, há de voltar, assim como para o céu o viste subir. Oh, glória a Deus, que pensa isso aqui, é dois anjos falando, dois varões vestidos de branco, dois anjos celestiais que desceram ali, quando Jesus estava ali com os discípulos, e Jesus subiu ao céu, numa nuvem, e quando aquela nuvem encobriu Jesus e os discípulos não viram mais Jesus, os dois anjos testificaram, os dois anjos falaram, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, oh glória, há de voltar. Os dois anjos estão falando que Jesus há de voltar. Eles não falaram que Jesus está vindo. Eles disseram, Jesus há de voltar. Esse Jesus há de voltar. Então Jesus voltará da mesma maneira que ele subiu, ele voltará. E todo olho verá, como diz Apocalipse capítulo 1. Mas primeiro vai acontecer o arrebatamento da igreja, em que os salvos verão. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles e encontraremos o Senhor nos ares e estaremos para sempre com Ele. Então Jesus vai voltar. Ele não está voltando, ele vai voltar. Os dois varões de branco aqui, os dois anjos estão falando para os discípulos que esse Jesus que subiu ao céu, ele vai voltar. Então Jesus está voltando, ele ainda não veio, mas ele está voltando pelos sinais, pelos acontecimentos, pelas catástrofes, por tudo que está acontecendo nos quatro cantos da terra, entre as nações, entre os povos, entre os homens, entre a política, a religião. Então os dois anjos estão testificando, ele voltará. Jesus não está vindo, ele voltará a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer dia, a qualquer mês, a qualquer ano. O certo é nós se prepararmos, buscarmos a Deus, estarmos com Deus. A Bíblia diz em Hebreus, olha o que diz em Hebreus capítulo 10, versículo 37. Porque ainda um pouquinho de tempo, menos do que um pouquinho de tempo. Porque ainda um pouquinho de tempo. E o que há de vir, virá, ele não tardará. Então Jesus virá. Ele não está vindo, ele virá outra vez, ele voltará outra vez. O certo é nós se preparar, é nós buscar a comunhão com Deus, é nós lermos mais a Bíblia, orar mais, louvar mais, buscar mais a Deus. Então aqui a Bíblia está dizendo, Paulo dizendo, aliás, não é Paulo, né? Alguns dizem que é Paulo, mas não é Paulo.
Esse escritor é anônimo, ninguém sabe quem escreveu essa carta, né? Mas aqui o servo de Deus dizendo, porque ainda um poucochinho de tempo, menos do que um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Então Jesus não tardará. O homem pode tardar, a religião pode tardar, as nações podem tardar, todos podem tardar, mas Jesus não tardará. Aquele que há de vir virá e não tardará. Então está aqui na palavra. E o que há de vir virá. Então Jesus não está vindo, ele virá, ele voltará a qualquer momento. Não sabemos o dia, nem a hora, nem o ano, nem o mês, nem o minuto, nem o segundo. O certo é ficar em comunhão com o Espírito Santo. Porque quem tiver em comunhão com o Espírito Santo, ao ouvir o som da última trombeta, ouvirá a voz do Senhor chamar. Oh glória! Porque ele voltará e não tardará. Oh glória! Duas coisas podem acontecer. Jesus voltar, ou você partir, ou eu partir. Então o certo é estar preparado. A Bíblia diz ainda em Apocalipse, capítulo 22 de Apocalipse. Olha o que diz aqui, capítulo 22, versículo 20. Olha o que diz a Bíblia. Apocalipse 22, versículo 20, para nós terminar. Glória a Deus. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Oh glória! Então, aqui João, ele está falando, né, para nós, o apóstolo do amor. João, aquele que esteve na ilha de Patmos, né, aquele que esteve lá sofrendo por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, né, dando bom exemplo, bom testemunho. Ele, né, teve revelações de Deus, teve visões de Deus. João, apóstolo do amor, né, ele recebeu ali as cartas para as igrejas e ele está falando conosco também. Nós somos a igreja de Cristo, o povo de Deus. Aquele que testifica estas coisas. Quem? Jesus. Aqui é Jesus que estava falando com João. Aquele que testifica estas coisas é Jesus falando com João. Certamente cedo venho. Então Jesus vem. Ele ainda não veio. Ele vem. Ele voltará. Ele testificou isso. Certamente cedo venho, cedo voltarei. Olha que coisa linda. Então, certo, a gente está preparado. O certo, a gente está em comunhão com Deus, ouvindo a palavra, guardando a palavra, praticando a palavra. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Então Jesus, ele virá outra vez. Certamente cedo venho. Olha que coisa linda. Certamente cedo venho. Ou seja, é certeza clara e absoluta, verídica, que Jesus, ele vem outra vez. Ele vem outra vez. Ele voltará outra vez. Certamente cedo venho. Ou seja, ele não veio ainda, mas ele está vindo. Ele está voltando. Então Jesus voltará outra vez. Ele voltará outra vez. Então vamos nos preparar, né? Porque nós conhecemos tudo aqui na terra, as coisas da terra,
os tempos e as estações, né? Porque isso Deus deu ao homem o poder e o conhecimento. Mas a respeito da vinda de Cristo, da sua volta, do arrebatamento da igreja, a gente não sabe. Então Jesus voltará outra vez. Então, meus irmãos, fique na paz, fique na bênção, vamos preparar nossa vida, vamos buscar mais a Deus, vamos orar mais, ler mais a Bíblia, vamos louvar mais a Deus, vamos estar mais com Deus, porque Jesus voltará, como nós lemos a palavra de Deus aqui em 1 Tessalonicenses, né? Capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5, onde nós lemos, eu vou repetir aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 1 e 2. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva. Então não precisava de Paulo escrever essas coisas, porque todos conheciam e sabiam os tempos e as estações. Porque o dia do Senhor, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Então, vamos nos preparar. Vamos nos preparar. Porque quando disser paz e segurança, virá tamanha destruição. Então vamos estar com o nosso coração voltado para a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então Jesus voltará. Ele não vai avisar. Ele não vai avisar. Ele está aguardando a ordem do Pai. Mas ele não vai avisar. O certo é estar preparado, em comunhão com Deus, no caminho do Senhor, na presença do Senhor, na casa do Senhor. Porque o ladrão não avisa a que horas virá para roubar. Se de dia, se de noite, se de tarde, se de manhã. O ladrão não avisa, né? Na nossa mente, na mente humana, sabemos que o ladrão sempre vem de noite, né? Mas hoje em dia os ladrões estão roubando de dia, roubando de tarde, de manhã, a qualquer hora os ladrões estão aí roubando, né? Mas Jesus, aqui, Paulo está dando um exemplo, que ele virá como o ladrão vem, sem avisar, sorrateiramente, inesperadamente. Então vamos preparar nossas vidas, porque Jesus voltará. Jesus voltará outra vez. Amém, meus irmãos? Fique na paz, fique na bênção, medita aí nessa palavra, nesses versículos, e não se esqueça, a vida é assim. Jesus em primeiro lugar. Glória a Deus. Fique na paz. Amém.